Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, paz seja convosco. Nós estamos estudando neste trimestre a revista Doutrinas Bíblicas, declaração de fé do pentecostalismo clássico, em particular da Igreja Assembleia de Deus e de outras igrejas que tenham o mesmo alinhamento teológico. Na aula de hoje, cujo tema é Em Defesa da Fé, trabalharemos também com o subtítulo A Identidade Doutrinária Pentecostal. Na primeira aula, nós já trabalhamos ali o pentecostalismo, destacando sua origem, sua história e também sua teologia. Procuramos enfatizar o que é realmente um crente pentecostal, quais são as principais características do pentecostalismo clássico e encerramos a primeira aula apontando alguns desafios doutrinários para o pentecostalismo na sociedade pós-moderna. Na aula de hoje, nós procuraremos trabalhar também alguns conceitos importantes, explicando o que significa credo, o que significa declaração de fé. E a partir, então, da segunda parte desta aula, nós apresentaremos alguns artigos da nossa declaração de fé. Portanto, esta aula eu considero muito importante para o professor, a professora, para o irmão, para a irmã, que fazem parte aí de uma comunidade de fé pentecostal. Dito isto, vamos então à primeira parte da nossa aula, falando sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã e resgatando ali a ideia do significado de credo e também de declaração de fé. Nós começamos na introdução apresentando ali algumas afirmativas bíblicas sobre essa preocupação de se preservar a verdadeira doutrina. Aliás, na primeira aula, nós também citamos ali o próprio Paulo estimulando a liderança da igreja a lutar pela doutrina, a manter a sã doutrina na igreja do Senhor. O próprio Judas fala sobre se batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O próprio João também vai destacar a importância de se manter essa doutrina apostólica que foi ensinada na comunidade de fé primitiva. Então, a nossa lição começa com essa fundamentação bíblica, mostrando para os irmãos e para as irmãs a importância de se preservar a doutrina bíblica nas igrejas idôneas. Bom, alguém poderia perguntar, pastor, mas nós não estamos vivendo um período pós-denominacional? Pois é, na avaliação de alguns estudiosos, sim, estamos vivendo um período pós-denominacional porque, para a nova geração, temas como história, tradição e doutrinas não têm a mesma importância que teve no passado. Pode até ser que nós estejamos vivendo em um período pós-denominacional. Nós, porém, precisamos manter o ensinamento da doutrina bíblica e, é claro, também ensinar a cada fiel o que realmente é a nossa declaração de fé e quais são os artigos principais que norteiam a igreja idônea, a igreja fiel. Nós também encontramos, ainda na introdução da nossa revista, um renomado teólogo apresentando 3 benefícios de se ter uma declaração de fé em uma comunidade religiosa. O primeiro benefício que ele apresenta é que a declaração de fé ajuda a definir a identidade religiosa de um grupo. É claro, se você faz parte de uma igreja pentecostal, ela tem uma identidade doutrinária, ainda que outras igrejas tenham outras perspectivas, ainda que outras igrejas tenham outras doutrinas também, ainda assim, se você está em uma igreja pentecostal, ela tem uma identidade doutrinária e é dever de cada crente que dela faz parte procurar conhecer essa identidade doutrinária. Um outro benefício que ele apresenta é que a declaração de fé condensa sua visão de Deus. Eu diria mais, não apenas a respeito de Deus, mas também a respeito da realidade.
uma declaração de fé que está firmada, fundamentada, arraigada, alicerçada na palavra de Deus, ajudará também o fiel na construção da sua cosmovisão, isto é, na sua forma de enxergar a realidade, na sua visão de mundo, na sua maneira de interpretar o contexto no qual ele está inserido. Portanto, este é o segundo benefício de uma declaração de fé. E para a gente fechar aqui esses benefícios, ele ainda destaca que a declaração de fé ajuda a delimitar a fronteira social de seus membros. Isto significa que uma pessoa que congrega em uma igreja que tem uma declaração de fé firmada na palavra de Deus, conhecerá os seus limites, principalmente no que tange a relacionamento. Ele pode ter comunhão com uma pessoa que congrega em uma outra igreja, quanto a isso não há problema algum, mas ele saberá quais são os posicionamentos da sua igreja a respeito das diversas doutrinas que estão na palavra de Deus. Esses são os 3 benefícios que a nossa lição apresenta e, portanto, vale a pena sim trabalhar-se a declaração de fé com cada pessoa que deseja fazer parte da igreja. Infelizmente, nós percebemos que, às vezes, em busca de um crescimento numérico mais significativo, algumas lideranças pastorais deixam de trabalhar a declaração de fé. O resultado não demora a aparecer. Uma pessoa que não está em uma igreja porque concorda com o seu sistema doutrinário, ela tende a não permanecer e a permanecer também ter uma postura excessivamente crítica porque desconhece aquilo que a igreja realmente ensina a respeito da palavra do nosso Deus. Uma outra parte importantíssima desta segunda aula sobre a identidade doutrinária pentecostal é exatamente o ponto em que nós procuramos explicar aos irmãos e às irmãs a diferença entre credo e declaração de fé. Nós até temos ali uma citação de um renomado teólogo também, quando ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus para o homem e o credo é a resposta do homem para Deus. Então o credo, ele tem esta particularidade. A palavra credo, de acordo com Alistair McGrath, ela significa basicamente eu creio. Esta é uma expressão inicial do credo apostólico. Este, portanto, é o conceito que nós temos ali para a palavra credo. Para os irmãos, para as irmãs, professores e professoras que estão mais acostumados aí com os estudos teológicos, vocês certamente perceberão que a igreja cristã teve alguns credos importantes e nós então podemos na aula até apresentar alguns desses credos para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Pastor, mas eu ainda não entendi uma definição teológica do que seria credo. A nossa lição, ela traz ali uma definição do pastor Claudionor Corrêa de Andrade em seu dicionário teológico, quando ele diz que o credo significa exposição resumida dos artigos de fé aceitos por uma religião ou denominação. Temos também uma outra definição do Dr. Justo Gonzalez, quando ele diz que credos são fórmulas pelas quais a igreja tenta resumir os seus ensinamentos. Em síntese, credo é uma afirmação concisa daquilo que alguém deve crer. Bom, nós temos aí então uma definição de credo. Alguém poderia perguntar, mas o credo é o mesmo que a declaração de fé? Não. E a nossa lição, ela também traz ali uma explicação nesse sentido. Voltando ao Dr. Alistair McGrath, ele explica que o credo pertence não a uma denominação apenas, ele pertence a toda a igreja cristã e inclui uma declaração de crenças as quais todo cristão, independente da denominação, deveria aceitar e observar. Ele continua explicando aqui, já a confissão
ou a declaração de fé, ela está mais associada a uma denominação, a uma determinada igreja. Então veja a diferença que nós encontramos aqui. A declaração de fé, ela é mais detalhada, ela é mais elaborada, enquanto que o credo é mais resumido e bem menos detalhado. Esta é a observação que a nossa lição traz, e eu entendo que nós temos ali já elementos suficientes para fazer essa distinção entre credo e declaração de fé. O doutor Justo Gonzalez ainda menciona na nossa lição a questão de regra de fé. Ele diz que regra de fé seria um resumo das principais doutrinas do cristianismo que circulavam na igreja antiga, pelo menos ali a partir do 2º século, e da qual vários escritores antigos dão testemunho. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, temos aí nesta primeira parte já uma boa exposição, uma boa diferenciação entre credo e declaração de fé. Já nesta segunda e terceira parte, a nossa lição se preocupou em apresentar aos irmãos e às irmãs os principais artigos da nossa declaração de fé. Quando eu digo nossa declaração de fé, eu estou pensando na Igreja Assembleia de Deus, em particular a Assembleia de Deus vinculada à CGADB, é a igreja na qual nós estamos inseridos. Se isto é fato, então precisamos também apresentar aqui qual é o documento oficial da Convenção Geral da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Então nós temos esta obra, Declaração de Fé, um texto que foi produzido também pela própria CPAD e está disponível para os professores e professoras, para os irmãos e para as irmãs. E eu insisto, qualquer cristão que faça parte de uma igreja Assembleia de Deus ligada à CGADB deveria ter esse material, deveria estudar esse material, porque aqui está a base doutrinária da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos também pontos de contatos entre a nossa declaração de fé e outras igrejas? Claro que sim, claro que sim. Nós estamos recomendando esta para que os irmãos e as irmãs conheçam, então, as nossas doutrinas que são professadas, que são praticadas e que são ensinadas. Nos próximos minutinhos, já então caminhando aqui para a conclusão da nossa aula, eu preciso então fazer a leitura desses artigos da nossa declaração de fé. O primeiro artigo, ele começa dizendo que nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Na aula 3, nós estudaremos então as Escrituras e ali falaremos sobre revelação, inspiração e autoridade. O segundo artigo faz ali uma defesa da doutrina bíblica no que tange à pessoa de Deus. E nós estudaremos a existência e também estudaremos aqui os atributos de Deus em uma das nossas aulas. Então, a declaração de fé diz que nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, de novo, a nossa declaração de fé, pensando em Deus, ela faz menção a esse Deus que é Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Claro que nós também teremos uma aula de antropologia falando sobre humanidade. O artigo 3 fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo.
texto belíssimo, muito bem redigido aqui, também a nossa Cristologia. O artigo 4º fala sobre o Espírito Santo. No Espírito Santo nós também cremos. Sim, nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial como o Pai, o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Claro, teremos uma aula também sobre o Espírito Santo. Nosso artigo 5º fala sobre a questão também da pecaminosidade humana. É o tema do pecado que a nossa declaração de fé também aborda. Cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Também trabalharemos o tema pecado em nossa revista. E é claro, não adianta apenas falar de pecado e esquecer da salvação. O artigo 6º fala que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Já no artigo 7º, no perdão dos pecados. Sim, nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. A nossa declaração de fé prossegue e já no artigo 8º fala que nós cremos na igreja. Qual igreja? A igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, igreja que é una, santa e universal, assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Nós temos no artigo 9º, no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, e a declaração de fé traz todas as referências. Nós temos também, a partir do artigo 10, outra declaração belíssima. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. O artigo 11 diz: nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. E a declaração de fé traz ali a fundamentação bíblica. Artigo 12, cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. Sim, nós cremos, claro que cremos. O artigo 13 diz que cremos também na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal com a igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. A escatologia ocupa um espaço significativo aqui em nossa declaração de fé. O artigo 14, cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Texto belíssimo, meu irmão, minha irmã. Vale a pena continuar trabalhando para o Senhor. Nosso trabalho nele não é vão. Então continue trabalhando. O artigo 15 diz que nós cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mais uma declaração aqui, mais um artigo da nossa declaração de fé, com ênfase na escatologia. E para a gente terminar a aula, foi também inserido ali, em um período mais recente, um artigo especial sobre família. É o artigo 16 da declaração de fé,
que fala sobre família. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente em conformidade com o definido pelo sexo da criação, geneticamente determinado. Portanto, nós temos aí uma síntese dos principais artigos da nossa declaração de fé. Nós hoje não faremos nenhuma exposição adicional, porque a partir da terceira aula, aí sim, nós vamos trabalhar todos esses artigos aqui dentro do espaço disponível que nós temos. Meus irmãos, minhas irmãs, finalizamos aqui esta segunda aula em defesa da fé, a identidade doutrinária pentecostal. Você tem em mãos agora os principais artigos da nossa declaração de fé. Que Deus te abençoe. Vamos juntos aí para a escola bíblica, estudar a palavra do eterno Deus, conhecer a nossa declaração de fé e ter uma vida agradável aos olhos do eterno Deus. Se você pode, se não está no grupo de risco, corra para a sua igreja, obedeça ali todas as medidas de segurança, mas vá estudar a palavra do eterno. Se você não tem a sua revista, procure adquiri-la. Certamente você terá um conteúdo muito precioso para os irmãos e as irmãs, professores e professoras que desejarem. Adquiram também a revista que foi produzida pela CPAD, porque ela fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Eu entendo que seria um grande acréscimo para o tema que nós também estamos trabalhando aqui. E não se esqueça de ter também a obra sobre a declaração de fé, esse texto oficial da CGADB. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Compartilhe essa aula nas redes sociais. Tendo dúvidas, nos encaminhe, por favor. Se você não se inscreveu no nosso canal, corra lá, se inscreva e nos ajude também a divulgar este canal para outras pessoas. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.